Olá, eu vou começar apresentando o projeto e esse projeto, ele é o projeto final do curso de aprendizado de máquina da Escola de Verão da UFSC, que foi ministrado pelo professor Edson. Esse trabalho, ele utilizou um dataset sobre tweets na época do coronavírus. Eu vou explicando o processo da análise e o processo inicial dos dados, junto enquanto eu vou mostrando partes do código aqui para vocês. Bom, inicialmente, a gente importa algumas bibliotecas básicas do projeto, fixa uma seed para conseguir repetir o experimento e começamos então coletando os dados obtidos do Kaggle, que a gente pega eles lá do nosso GitHub. Os arquivos do Kaggle, eles foram disponibilizados separadamente em treino e teste. E aqui dá para analisar um pouco melhor as features do projeto. E então concatenar os dois arquivos para trabalhar somente com um no nosso projeto. Importante também a gente checar se não perdemos nenhuma instância no processo de união. E aqui dá para ver que a gente não perdeu nada, então tá tudo certo. Bom, como o dataset ele apresenta features como, por exemplo, o nome do usuário e o usuário no Twitter, que por questões de privacidade elas foram codificadas na geração do dataset, elas não agregam em nenhuma etapa do projeto, então a gente desconsiderou elas. A gente decidiu também diminuir o número de classes, já que uma classificação extremamente positiva ou negativa, elas acabam sendo redundantes. Então, a gente reuniu os sentimentos extremamente positivos com os positivos e a mesma coisa para os negativos. Para isso, a gente utilizou expressões regulares, que são padrões de correspondência de textos. Os padrões eles são interpretados como um conjunto de instruções, que são, então, executadas com uma string como entrada para produzir, por exemplo, um subconjunto correspondente. É preciso agora, então, transformar também esses valores categóricos em valores numéricos. E aqui a gente transforma os valores de sentimento positivo em 0, de sentimento negativo em 1 e de sentimento neutro pelo valor 2. Feito isso, é necessário separar o conjunto de treino e teste. E a gente optou por utilizar 30% dos nossos dados para teste. Quando a gente analisa os dados faltantes, que é uma análise importante, a gente acaba percebendo que eles existem somente nas localizações. E elas não vão impactar na predição. Portanto, não foi utilizada nenhuma técnica de imputação de dados aqui. Quando a gente analisa as features também, e sabemos que todos os tweets foram feitos no ano de 2020, a gente resolveu criar uma nova feature apenas com os meses. E agora, com isso, já dá para começar a criar alguns histogramas para começar a fazer umas análises. Por exemplo, aqui nesse histograma, ele nos mostra a frequência de tweets sobre o COVID em cada mês. E fica claro que no mês de março teve o maior número de tweets. Esse outro histograma, ele nos mostra a frequência para cada classe de sentimento, positivo, negativo e neutro, sendo que os positivos eles prevalecem, logo depois dos negativos. E todas as classes elas tiveram um aumento no mês de março. Aqui nesse histograma fica um pouco mais fácil de ver essa afirmação. Quando a gente olhar para as features de localização, aqui, dá para ver que existem algumas informações meio discrepantes, como é o caso dessa In My Own Utopia. E então a gente resolveu utilizar a biblioteca PyCountry para remover o máximo de países e também reunir informações de cidades e países que representam o mesmo local. Assim, dá para a gente também criar um mapa com a frequência de tweets para cada país. Esse mapa ele vai ser apresentado depois lá no nosso Data App. Uma outra forma de analisar é checando as palavras que estão presentes nos tweets. E para isso a gente usou uma word cloud, que é uma nuvem de palavras, em que o tamanho da palavra na visualização é diretamente proporcional à sua frequência. E aqui a gente tem a primeira word cloud, que é a respeito de todos os tweets.
Essa outra word cloud é a respeito dos tweets com sentimento positivo. Essa outra word cloud é sobre os tweets com sentimento negativo. E essa é sobre os tweets que apresentam um sentimento neutro. Olá, agora a gente vai começar então a treinar e avaliar os nossos modelos de machine learning. Bem, então qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer o que a gente chama de bag of words. Então a gente vai pegar lá todos os tweets, vai deixar todas as palavras com letras minúsculas, vai retirar todas as pontuações e fazer o que a gente chama de tokenização, ou seja, a gente vai pegar e tratar cada palavra de um tweet separadamente, e cada uma dessas palavras vão estar em colunas distintas do nosso data frame. Isso para que os modelos entendam, a partir de determinadas frequências de palavras dentro daquele tweet, né, da aparência, do aparecimento daquelas palavras, se eles são identificados com um sentimento positivo, negativo ou neutro. Então, fazendo isso, a gente vai agora treinar os nossos modelos no nosso conjunto de treino com uma validação cruzada utilizando 10 folds. Bem, então o primeiro modelo que a gente utilizou foi a regressão logística, e após treinar o nosso modelo, a gente tem que saber quais as métricas que a gente utiliza para ver se aquele modelo foi ou não bom, se teve uma boa ou não performance. A gente sabe que a acurácia, por exemplo, ela não é uma boa métrica quando eu tenho uma classe que é muito mais frequente do que a outra. Então, por exemplo, a gente tem aí no nosso conjunto que 43,58% dos tweets são positivos, 37,89% são negativos e 18,53%, por exemplo, são neutros, né? Então, dado aqui, então, outras métricas que são mais interessantes para a gente tem, então, a matriz de confusão e a precisão, né? O que interessa para a gente é que os comentários positivos, eles sejam realmente considerados como positivos, né? Que a gente não tenha uma troca, por exemplo, considerando tweets negativos como positivos, isso não é interessante. Então, a gente vê aqui da nossa matriz de confusão, por exemplo, aqui na nossa segunda linha, que dos comentários negativos, 12,11% foram considerados como positivos e 6,63% foram considerados como neutros. Já a gente vê aqui que na precisão, né, utilizando a regressão logística, dos comentários positivos, 82,9% realmente foram identificados corretamente. Aí agora a gente vai partir para outros modelos, né? A gente tem aqui, então, por exemplo, a floresta aleatória. A gente vê que a precisão ela foi diminuída, né? A gente tem depois também o modelo KNN, e a gente vê aqui também que a precisão ela diminuiu ainda mais, né? Em relação a qualquer um dos comentários. E a gente tem aqui agora no gradiente descendente estocástico que houve um aumento na precisão em todas as classes e um aumento também nas outras métricas, certo? Pronto. Já enquanto ao suporte vector machine, ele não é um modelo escalável, então ele demorou muito para ser carregado com os dados que a gente tinha e também não obteve uma maior precisão em relação aos outros modelos. Então a gente acabou escolhendo aqui, então, o gradiente descendente estocástico. Após ter escolhido o nosso modelo, a gente vai fazer o que a gente chama de grid search. Né? A gente vai pegar lá os hiperparâmetros que estão relacionados com o nosso modelo e vai fazer uma combinação deles e ver qual é a melhor combinação, a que vai performar ainda mais o nosso modelo. Né? Então, feito isso, a gente pegou os parâmetros, então, que ficaram melhores no nosso modelo e testamos agora realmente no nosso conjunto de teste. Obtivemos realmente, como a gente vê aqui agora, olhando novamente as métricas, um aumento, né? A gente tem agora aqui, por exemplo, 85% de precisão na classe positiva, né? E aí, por último, agora que a gente já escolheu o nosso modelo, melhorou o nosso modelo, a gente converte ele de tal forma que agora a gente vai poder construir um data app e fazer o deploy, que é o nosso próximo passo. Para realizar o deploy e colocar o modelo em produção, foi utilizada uma biblioteca em Python e uma aplicação na nuvem. A biblioteca em Python se chama Streamlit. Ela é uma biblioteca para a criação de aplicativos de dados, ou comumente chamada data apps. Sua principal vantagem se dá pelo fato de que ela não precisa de que você não precisa saber programação web para manipulá-la. Ela já vem com funções pré-prontas, você só precisa instanciá-la. Para o deploy na nuvem, foi utilizada a aplicação o Heroku. Ela é uma aplicação na nuvem para hospedar diversos tipos de sites ou até mesmo data apps. E ele oferece um deploy grátis para início
de conta quando você começa a manipulá-lo. O nosso projeto consiste em dois campos, análise e predição. Quando você clica em análise, ele vai mostrar o dataset que você e dentro do dataset você pode selecionar a coluna para visualizar apenas ela, ou selecionar tudo, dependendo do seu gosto. E na parte do gráfico, ele é dividido em dois, gráficos de barra e gráficos de mapas. O gráfico de barras é subdividido em frequência dos meses, frequência dos sentimentos positivos em relação aos meses negativos e os neutros, que são os rótulos do nosso dataset. E os mapas também são divididos dessa mesma maneira. E dependendo da cor, quanto mais intensa for, maior é a frequência dos sentimentos ou da quantidade mesmo, como no exemplo acima. Na parte da predição, você precisa digitar uma frase em inglês para que o classificador entenda, pré-processe e gere o rótulo. Como você pode ver, o estou triste retornou um sentimento negativo.